O novo Ryzen 9 baratinho que veio para acabar com o custo-benefício de qualquer outro processador do momento. Pois é, meus amigos, estou com ele aqui para a gente testar um processador que há algum tempo atrás arregaçou a boca do balão em termos de chamar atenção. Pois é, meus amigos, eu estou falando desse monstrinho aqui, ó, Ryzen 9 3900, que é um processador Owen, tem 12 núcleos e 24 threads. Cara, se a gente já tem processadores Ryzen de 6, 8 núcleos fazendo um estrago enorme, imagina um processador de 12 núcleos com uma arquitetura bem recente, né? Que é o caso dele aqui. Além de 12 núcleos, são 24 threads, cara, num Ryzen. E tem uma frequência base de 3.1 GHz em todos os núcleos, com Burst Clock ativado, que é o Precision Burst da AMD. Ele pega 4.3 GHz em cada núcleo. Um detalhe que é um processador desbloqueado por overclock, então a gente ainda consegue colocar frequências maiores nesse cara. O cache L3, ele tem 64 MB. O cache é a memória interna que o processador tem, e quanto maior essa memória, menos ele vai depender da memória RAM para ter uma performance maior. Uma vez que a memória cache trabalha com previsões, né, do que você vai usar, e a partir dessa previsão ela já carrega no processador, né, ele pega os dados da memória RAM e já carrega para o processador os dados que precisam ser executados. E tudo isso com o TDP comum de um Ryzen de 65 watts. O TDP é o consumo energético do processador e também é uma grandeza que correlaciona a questão do quanto ele aquece. O TDP de 65 watts não quer dizer exatamente que ele vai consumir isso de energia, a gente vai ver daqui a pouco. Porém, se a gente pegar aqui como referência um outro processador Ryzen que funciona em qualquer placa-mãe, inclusive as mais simples, a 320, né, por exemplo, que no caso aqui a nossa referência é o Ryzen 5 3600, a gente vai ver, né, que ele também tem um TDP padrão de 65 watts, metade do cache, né, L3 que o nosso Ryzen 9 3900 tem. O que faz eu entender que provavelmente é um processador que vai ficar bom com uma placa-mãe baratinha, mesmo sendo um processador Ryzen 9 de 12 núcleos. Uma realidade diferente dos processadores Ryzen 9 atuais, como por exemplo o 5900X, também tem 12 núcleos, 24 threads, ele é até mais poderoso em termos de frequência, mas olha só o TDP, 105 watts, né? Bem maior do que o nosso Ryzen 9 3900. Só de eu falar a especificação já dá para entender que isso daqui é muito bruto, é um processador realmente sinistrão mesmo. Eu imagino aí que você já deve estar esperando um valor de R$ 1.500 a R$ 2.000, né? Que nem a gente vê os novos Ryzen 9 aí do mercado. Porém, eu comprei esse carinha no AliExpress e paguei $139. Vamos arredondar para 140, isso com cupom de desconto, né? Que foi algo próximo aí de R$ 690. Vamos colocar R$700, porque tem uma diferencinha do dólar daqui do Google pro Ali. Vamos colocar 700 conto. Por isso tem muita gente falando que esse carinha aqui é o processador custo-benefício do momento. Hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo, ele tá saindo por R$891, porém a loja que eu comprei tem um cupom de R$155 aqui disponível, o que faz o processador sair por 735, que é um preço maravilhoso para ele. Vale mencionar que no nosso grupo do Telegram, a gente já viu esse cara saindo a R$677. Então vou deixar o link do nosso grupo, lá você vai conseguir encontrar o link dele também e de outras promoções mais recentes. É importante você conferir lá também. Detalhe que eu não aguentei, já abri a embalagem, ele veio dentro desse envelope, com isso daqui protegendo, e chegou para mim sem taxa e demorou uns 20 dias por aí. Eu vou colocar ele aqui no meu PC topzera mesmo pra gente testar. Vamos testar ele com uma RTX 4080, vamos testar com uma placa-mãe B450. Vale mencionar que o processador possui suporte à tecnologia PCI Express 4.0, mas graças à placa-mãe que eu tô usando, a gente vai testar no PCI Express 3.0 mesmo. E vamos estar utilizando essa máquina também com 48 GB de memória RAM. Precisa disso tudo para ter uma performance alta? Não precisa, mas a máquina já está aqui, então a gente vai usar ela. Aqui está o processador mais perto, acredito que seja um processador usado, mas não tem isso descrito no anúncio. Porém é notável que está tudo ok, a gente não tem pinos tortos, e processador, cara, é o último item do seu PC que vai queimar. Então para mim, se é novo, usado, não importa, para ser bem sincero. Nosso PC já ligou super de boa, tá funcionando aqui. Inclusive eu coloquei aqui o CPU Cooler Redragon Tier, que é um que eu uso bastante, eu acredito que vai ficar bom com esse processador, considerando o TDP. E como a gente pode ver aqui na tela da nossa máquina, o processador foi reconhecido normalmente numa boa. A gente tem uns 12 núcleos, 24 threads que foram reconhecidos legal. A gente pode ver aqui que no Core Speed, em uso normal, ele já tá oscilando aqui o multiplicador entre 46 e 36, colocando o processador a 4.3 GHz ou a 3.5, né, 3.6 mais ou menos. Aqui tá a especificação da minha placa-mãe,
placa-mãe, quantidade de memória, reconheceu que em Dual Channel, né? Afinal, mesmo a gente tendo 4 memórias RAM aqui no nosso PC, o Quad Channel é uma tecnologia da Intel, a AMD só vai até Dual Channel. Aqui também tem a especificação da nossa placa de vídeo, né? A RTX 4080. A primeira coisa que eu quero verificar é o clock máximo que ele tá pegando. E para isso, eu vou clicar aqui em Stress CPU. O processador já começou a estressar. Isso daqui não é um teste de pontuação, é só para deixar o processador rodando a 100%. Como a gente pode verificar aqui no gerenciador de tarefas, o nível de utilização dele tá a 100%. Ele tá pegando 3.81 GHz em todos os núcleos e não tá passando disso. O que eu tô achando no mínimo bizarro, a gente pode ver aqui com mais detalhes no HW Monitor. E ele sob estresse, ó, como ele tá agora, ele tá batendo aqui basicamente a mesma frequência com algumas oscilações aqui em todos os núcleos. E sem eu estar estressando o processador, basicamente a frequência em vários núcleos acaba sendo até maior. Mas espera aí, eu acho que a gente precisa de investigar essa questão. Afinal, segundo a página oficial da AMD, é para ele pegar 4.3 GHz em todos os núcleos. Bom, sinceramente eu não sei exatamente por que isso está acontecendo, se é uma característica desse processador, mas vamos consertar isso manualmente. Eu acredito que a gente vai conseguir resolver esse problema, mas a gente tem que tentar antes, né? Vamos reiniciar nossa máquina e entrar na BIOS da nossa placa-mãe, para a gente mexer nas configurações do processador. Para entrar na BIOS é muito fácil, o computador está ligando, eu vou apertando a tecla Delete e daí vai abrir a BIOS. Bom, essa daqui é a área de configuração da placa-mãe do computador. A minha placa-mãe é uma Asus. Dependendo da placa-mãe que você estiver utilizando, pode ter um layout um pouco diferente, mas a ideia vai ser sempre a mesma. Você vai conseguir achar as mesmas configurações. Vamos aqui no modo avançado, né, que é o Advanced Mode, e clicar aqui na aba iTweaker. E aqui em CPU Core Ratio, que está em automático, eu vou colocar 43, que seria basicamente, né, o clock de 4.3 GHz que a gente quer alcançar, ou 4.300 MHz. Isso para ele funcionar dentro da especificação pré-estabelecida da AMD. Vamos ver se vai funcionar. Porém, a gente pode usar também essa configuração aqui para subir o clock além do padrão, fazendo ajuste de overclock, que a gente pode até fazer no próximo vídeo. Mas a ideia central é testar ele com as configurações padrões. Então beleza, ó, já está tudo pronto. Vou clicar aqui em Exit, salvar as configurações e resetar. Nessa opção aqui, Save Changes e Reset. Deu um ok ali e vamos torcer para dar certo, cara. Eu acredito que vai funcionar, mas pode ser que não dê nem vídeo no PC. E que se for o caso também é só tirar a bateria da placa-mãe ali rapidinho, colocar de novo que reseta tudo. Porém, como está dentro das especificações técnicas pré-definidas para esse processador funcionar, tô tranquilo aqui. Mas vamos voltar para nossa máquina. Agora com ele ligado, a gente já pode ver que o clock oscila bem menos, ó. Se antes ele ficava oscilando, agora ele está praticamente aqui com o multiplicador 43 travado. Como a gente consegue ver aqui, ó, no HW Monitor e no CPU-Z. Vamos ver se quando eu estressar ele, se a frequência vai cair de novo, ó. Cliquei em Stress CPU. Olha a pontuação dele como subiu, cara. Drasticamente, olha só, ficou muito mais forte. Ela tá até oscilando um pouco aqui, mas olha só, 4.3 mais ou menos, se a gente arredondar, colocar em gigahertz. De vez em quando, dá uma quedinha aqui, ó, quando o processador cai o nível de utilização. Olha, não sei se você viu o vídeo desse processador em outro canal, mas só nessa brincadeira aqui a gente descobriu uma forma de deixar ele um pouco mais forte, se todos se comportarem assim, né? Então já deixa o joinha porque já vale, né? Fazendo aqui o teste de estresse, a gente também consegue verificar outras coisas do processador, como por exemplo, o consumo total dele. A gente até tinha falado do TDP de 65 watts, porém, agora a gente consegue ver o consumo real dele, que é diferente do TDP. E na prática a gente pode verificar que ele está consumindo 129.42 watts, que é um consumo relativamente alto, mais do que eu pensei que consumiria segundo a especificação técnica. Olha como que é importante a gente verificar na prática. Vale mencionar que esse consumo energético que superou a expectativa pode ter relação com o ajuste que a gente acabou de fazer ali na placa-mãe para ele travar os núcleos com uma frequência de 4.3 ou ficar próximo. A gente também pode verificar aqui a temperatura do processador, que já atingiu um patamar máximo enquanto a gente conversava, que está em 83.6 graus com o nosso CPU cooler aqui, né, que é o Redragon Tier. É bem quente, porém não necessariamente é uma temperatura que vai te obrigar a trocar de processador, uma vez que esse cara pode chegar, né, em até 95 graus. E a gente está trabalhando com uma temperatura que é cerca de 10 graus abaixo da capacidade máxima permitida para ele estar operando bem, normalmente. O fato do processador ter dado leves alterações na frequência sob estresse, principalmente quando a gente começou o nosso teste aqui, né,
que inclusive está estressando até agora, é algo relativamente estranho. Geralmente o processador trava ali e fica por isso mesmo. O que deixa entender, talvez a gente possa estar sofrendo aqui com um throttling de placa-mãe. O throttling, ou conhecido como thermal throttling, pode significar que a nossa placa-mãe não tem um conjunto de capacitores, indutores, um VRM, né, adequado para estar operando com esse processador, pelo menos não nesse tipo de situação. Porém, ao observar que as temperaturas da placa-mãe, né, nos sensores TMPIN 0, 1 e 2, a gente pode verificar que nós temos temperaturas boas, sendo a mais quente, né, na casa de 82 graus. Detalhe que nós temos componentes eletrônicos aqui no VRM que podem suportar 200 graus. Para ficar mais fácil de visualizar, o VRM normalmente é essa área aqui da placa-mãe que leva energia para o processador. E dependendo da placa-mãe, o VRM pode chegar até 100 graus para estar trabalhando com uma temperatura máxima ok, ou 125. Então vamos colocar aí que 100 graus seria o limite para a gente considerar uma temperatura ok. Pelo menos nos sensores da placa-mãe tá tudo certo. Porém, só por desencargo de consciência, eu vou verificar aqui com a minha câmera térmica. Como a gente pode identificar aqui pelo print, né, da câmera, a temperatura máxima que é possível notar do VRM é de 51 graus na prática. Isso a gente analisando aqui por cima, né, de maneira externa. O que indica que a gente não teve um throttling com o processador aqui. Mas beleza, né? No fim das contas, tá tudo certo e a gente pode dar seguimento com o nosso teste. Agora chegou a hora da gente verificar de fato a potência que esse cara tem. Para isso, primeiro a gente vai verificar a pontuação dele no próprio CPU-Z, clicando aqui em Bench CPU. Pode ser sincero, tô pagando pau aqui para pontuação. No multitarefas, esse processador tá alcançando 8.721.2 pontos. E a gente ainda sabe que possivelmente dá para subir mais a performance dele, né? No single thread tá dando 528.7. O single thread mede o desempenho de cada núcleo separadamente. Então, por isso, às vezes você vai ver um processador de 2, 4 núcleos que pode ganhar no single thread em relação a esse processador. O multithread é a soma de todos os núcleos trabalhando ao mesmo tempo. É normalmente como o processador trabalha o tempo todo. E a gente quase superou aqui a barrinha máxima, né, que o programa mede. Doideira, tá? A gente pode clicar aqui em Submit and Compare e comparar o resultado desse processador com outros processadores na internet para a gente ter uma ideia da performance. Então vamos clicar aqui. Multitarefas, esse cara aqui tá dando surra em Core 9, tá? Se liga nisso aqui. Que a gente tem um ranking, né, de pontuação do banco de dados do CPU-Z. Abaixo desse cara aqui, a gente tem, por exemplo, um Ryzen 9 3900 XT, um 3900X e outros Ryzen 3900. Você vê que o ajuste que a gente fez deu uma melhorada legal, a ponto dele bater o Ryzen 3900X e 3900 XT. Já começou por aí, muito bom. Ele tá chegando a bater aqui um Ryzen 9 5900. Não sei as condições que foram feitas esses testes do 5900, mas também é algo bom pra gente saber. Tá batendo aqui o Core 9 10920X, Threadripper, né, que é um outro processador da AMD também brutaço, com 12 núcleos, 2920X, né, e o 1920X. E também aqui ele tá acima, né, do 2690V3, que é um Xeon, 12 núcleos, 24 threads, 2680V3, também tem 12 núcleos, 24 threads, com muito mais pontuação, né? Muito mais performance em relação a um Xeon. Isso a gente tem que deixar claro também, porque a gente trabalha com Xeon aqui no canal, né? Pouco a mais também a gente tem um Core 9 12950HX. Acima a gente também tem um Ryzen 5900X, né? Então tem vários outros processadores também, que é claro que vão ter muito mais pontuação no multithread. E o topo aqui, né, da nossa lista no momento é o Core i7 13700K. Isso aqui na categoria, né, de 12 núcleos e 24 threads. Então a gente tem aqui acima do Ryzen 9 3900 poucos processadores e processadores monstrões. Então realmente esse cara aqui é um monstro, né? Principalmente com os ajustes que a gente fez. Pelo menos aqui na pontuação do multithread, ele tá dando um banho no Ryzen 5 5600, que seria, né, o que a gente considera o processador mais equilibrado para jogar na plataforma Ryzen, trazendo um custo-benefício legal. É quase praticamente o dobro de pontos, né? E a relação de preço entre os dois, considerando os melhores preços que a gente encontrou recentemente, que é do Ryzen 5 5600, custando R$580, que é um preçaço. E o Ryzen 9 3900, lá no nosso grupo do Telegram, custando 677 com cupom. A gente vê que na prática, pegando um dia desse com um cupomzinho legal, a diferença não é nem de R$100 entre os dois, e o Ryzen 3900 tem o dobro de especificação. É claro que para jogar
Aí a gente vai fazer um parêntese, a gente vai ter que testar ainda. Mas em termos de multitarefa aqui e pontuação, que nos indicam que a gente vai ter mais performance para editar vídeo, para fazer uma transmissão ao vivo, para trabalhar ali com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, o Ryzen 3900 dá um banho em custo-benefício. Então, para te falar que até no valor de R$730 que tá hoje, né, esse cara aqui, em termos de multitarefas, traz um custo-benefício avassalador. Agora, a pontuação do multithread é importante, mas a gente também tem que analisar o single thread. A gente tem o nosso Ryzen 9 3900 aqui no ranking e comparado ao 5600, ele perde no single thread com uma diferença considerável de pontos. Porém, né, ele ainda ganha de vários processadores que a gente pode falar que são tanques, né? Ganha do Core i7 10700F no single thread, do Ryzen 9 3950X, do Core i5 9600K, do Ryzen 7 3700X, do Ryzen 7 3800X, do Ryzen 5 3600, que também é um processador que a gente gosta bastante, é bem barato e já é um monstro. Por conta do single thread dele, se você estiver querendo comprar esse cara para jogar, pode ser que ele não vai trazer a performance que você espera. É um monstro, mas é um processador focado para ter uma potência não só para jogar, para quem vai trabalhar, para quem vai fazer vários tipos de tarefas, não necessariamente só jogar. Um outro detalhe muito característico de processadores que têm vários núcleos está na divisão, né, na forma com que todos os núcleos estão distribuídos dentro do processador. Isso também pode alterar a performance dele, principalmente para jogar. No caso aqui do nosso processador, a gente consegue ver no HW Monitor pelo número de CCX. O CCX de um processador Ryzen é basicamente um conjunto de núcleos, e a gente consegue ver aqui que esse processador tem 4 CCX. E aqui fica bem claro, ó, no CCX 0 a gente tem um CPU de 0 a 5, no CCX1 a gente tem um CPU de 6 a 11, no 2 a gente tem de 12 a 17 e no 3 de 18 a 23. Claro que ele tem 12 núcleos, mas aqui a gente também conta os threads. Não sei como esses CCX são distribuídos dentro do processador, mas aqui a gente tem uma ilustração para facilitar. Na prática, né, como se a gente tivesse aqui esses blocos e cada núcleo do processador tem que comunicar entre si para eles poderem trabalhar juntos, que leva um tempo, tem uma latência pequena, mas existe. E além de cada processador ter que comunicar entre si, cada bloco precisa comunicar entre si. Ou seja, processadores que têm muitos núcleos, normalmente a gente tem uma tendência a ter uma latência de comunicação um pouco maior do que com processadores de menos núcleos. Por exemplo, um processador de 6 núcleos com apenas um CCX tende a ter uma eficiência maior na comunicação entre todos os núcleos, o que pode gerar uma diferença notável de performance na hora de jogar. Então, às vezes, eu posso pegar um processador aqui de 6, 8 núcleos e ele ter mais performance do que o meu Ryzen 9 na hora de jogar. Não quer dizer que ele vai ter mais performance para tudo, mas é por isso que a gente vai testar esse carinha jogando também. Eu também aproveitei para fazer o teste no Cinebench R23 e a gente tem aqui uma pontuação de 19.807 pontos no multicore e 1.280 pontos no single core. Fiz o teste padrão mesmo e aqui, né, tá registrado o meu sistema operacional. Porém, a gente está com Windows 11 na prática, a gente vê aqui, ó, pelo menu iniciar. E aqui está o comparativo dele em relação a outros processadores no multitarefas, né, multicore, no single core, e aqui também está o MP Ratio do Cinebench. E claro que não podia faltar também o nosso teste em games. Então a gente vai testar em alguns jogos aqui, e eu tô louco para conferir a performance desse processador em jogos. E bora começar testando o COD Warzone 2. Eu coloquei o gráfico aqui no mínimo, tá? E a resolução da renderização tá em 100%. A resolução do jogo vai estar em Full HD. Levando em consideração a placa de vídeo que a gente está usando, que é uma das mais poderosas do mundo, não tinha necessidade de a gente abaixar tanto o gráfico, mas é para a gente ter uma referência depois e comparar com outros processadores. O teste vai ser feito aqui no modo saque, porque a gente pode morrer e voltar quantas vezes quiser. Facilita o teste. O que já é esperado é que o nosso processador dê um gargalo monstro com a placa de vídeo que a gente está usando nessas configurações. Então, naturalmente, ele não vai conseguir tocar a placa de vídeo lá no talo. Mas isso não quer dizer que o processador é ruim. A placa de vídeo que eu estou usando é uma placa para você jogar jogos no Ultra em 4K. A gente está colocando no baixo e 1080p. É importante eu falar isso para que haja uma compreensão mais clara do teste. Beleza que a gente tem a partida começando, tá com uma média de 130, 140 frames, né? Mas é só o começo mesmo da partida. Dá para notar que o jogo tá muito leve, a taxa de atualização tá muito alta. Aqui no avião, ó, a gente tá tendo
tendo o jogo rodando aos 93 frames por aí. A gente pode notar o nível de utilização do processador na casa dos 22%, enquanto isso ele está a 58 graus. E a placa de vídeo a 32, 31%. Isso acontece porque duvido muito que o jogo consiga utilizar, né, com eficiência todos os núcleos desse processador. Então por isso, né, o baixo nível de utilização. Que na queda a gente tá pegando ali uns 110, 113 frames por aí, né? Depende do lugar onde que eu olho. Se eu olhar para o céu, obviamente vai subir o FPS. Se eu olhar para baixo, 110, 112. Mais perto do chão, aqui foi para casa dos 80% e o jogo é 98, 100 FPS. Dá para notar que o processador também tá com todos os núcleos travados, né? A 4.3 GHz. A gente vê ali, né, que tá escrito em megahertz. Bom, andando aqui, a gente vê aqui o FPS variando, 86, por aí. A gente também pode ver aqui que no ambiente fechado, ó, não muda muito. Realmente é uma taxa de FPS muito boa, tá muito legal, mas talvez poderia pegar um pouquinho mais de frames, né? Pra ser sincero, eu tô um pouco preocupado aqui, que eu acho que o processador sofre um pouco aqui com a questão do single thread no jogo. É notável. Por exemplo, ó, se a gente pegar um teste que a gente fez com o mesmo jogo no Ryzen 5 5600X, a média de FPS estava mais alta, a gente estava usando também essa mesma placa de vídeo. Estava variando ali entre 105 e 120 frames, dependendo da cena. É claro que, notavelmente, né, a gente tinha um uso muito maior do processador, chegando a ser utilizado em 46%, 45%, dependendo da ocasião até mais. É notável que o Ryzen 9 3900 perde no COD Warzone para o Ryzen 5600X. A gente tem um processador muito similar que o 5600X, que é o 5600, sendo apenas 2% mais forte, custando cerca de 500 e poucos reais no Ali, que é mais barato, né? O que enfatiza aquela questão que eu havia citado já anteriormente nesse vídeo, que ele é um processador muito bom, porém não é focado para jogar, por várias questões que eu já expliquei. Ainda assim, né, eu não tô dizendo que a gente tá tendo uma performance ruim, só tô dizendo, né, que é um processador que promete mais. Você acha, né, pela especificação que vai ter uma performance estupenda e no final das contas tá aí, ó, pelo menos no COD Warzone, performance normal. A gente ainda tem que testar outros games. E já que a gente está testando, vamos aproveitar para verificar o quanto esse processador pode levar uma RTX 4080, que é uma das placas de vídeo sonho de consumo, né? Então coloquei o jogo aqui, ó, todo no Ultra e em 4K, que é o ideal, né, para você usar com essa placa. E olha que interessante nessa situação, a gente tem mais ou menos, ó, 86, praticamente 90 frames, 96, ó, não tá muito diferente o FPS. Por quê? Porque a placa de vídeo, ela é tão poderosa que ela, teoricamente, continua sendo a parte mais forte do sistema, mesmo a gente tendo subido o gráfico. O processador ainda continua a 23, 24% de uso e ele não consegue levar 100% da placa. Então aqui, por exemplo, é claro, né, que dificilmente uma pessoa que vai comprar uma 4080 vai comprar um processador como esse para usar com ela. Mas, por exemplo, não seria o ideal. Nem mesmo para jogar aqui o Warzone em 4K, ele não consegue levar a placa. Ah, Fafá, mas tá ruim. Se eu tiver um processador desse e comprar uma 4080, uma 4090, eu tenho que trocar o processador? Não necessariamente, né? Vamos supor que você tem ali uma tela 4K 60 Hz. Cara, tá lindo, tá maravilhoso, né? Mas é um processador que não consegue extrair tudo dela. Que bom, né? Porque a placa é pra ser forte mesmo. Isso não necessariamente é ruim. Agora vamos aproveitar e testar o Cyberpunk 2077. Vou colocar o jogo aqui no preset baixo, com a textura no baixo, pra gente testar o processador ao máximo. Nesse modo do jogo, o DLSS Frame Generation fica ligado. Essa tecnologia ela dá um pouco mais de performance, inclusive pro processador, tá? E só funciona em placas de vídeo da série 40. Primeiro vamos testar também em 1080p. Daria para testar em 4K, mas só por desencargo de consciência vamos colocar em 1080p. Eu incluí o Cyberpunk 2077 na bateria de testes, porque ele é um jogo que usa muito bem o processador. E aqui a gente pode ver, ó, que a gente está tendo um FPS incrível, né, na casa dos 240 frames, e o processador está sendo utilizado em 43%. Cara, o nível de utilização do processador aqui tá muito alto para um jogo, tá? Considerando a grande quantidade de núcleos que ele tem. E esse jogo aqui tá usando muita placa de vídeo dada a atual situação, cara. Nesse caso aqui,
é um exemplo de situação em que o processador tá me surpreendendo. Tem aqui, ó, 274, 273 frames. Isso aqui é absurdaço, cara. Loucura, né? Vamos atirar nos caras que tá ali pra gente ver se vai dropar frame, como é que vai ser. Mas, ó, vou falar que nessa situação aqui tá legal demais, tá bem interessante. Vamos chegar perto ali, ó. Tem um monte de NPC aqui. Vamos atirar. Uf, acabou a bala. Vou deixar ele chegar e me matar, ó, enquanto a gente olha o frame. 247, 244. Agora vamos verificar como vai ficar o jogo no talo. Será que ele vai segurar bem essa placa de vídeo? Se segurar, cara, é uma conquista e tanta, né? Vamos colocar aqui em 4K, que é essa resolução aqui, e pegar a predefinição de gráfico e colocar aqui tudo no Ultra mesmo, ó. Inclusive com Overdrive. E cara, nessa situação aqui a gente vê que o Ryzen 3900 tá sendo suficiente para levar a 4080, considerando que é uma placa para rodar pelo menos em 4K com tudo no Ultra, né? Cara, olha o nível de detalhe desse reflexo aqui, ó, do Overdrive do Cyberpunk. Tá violentaço, velho, muito bonito. O processador agora tá 20%, né, já que a placa de vídeo já chegou no limite dela. E a gente tem uns 72 frames, 76 por aí. Vamos dar um tiro aqui num aleatório para ver o que vai acontecer quando me atirarem. E puf! Morri. Mas beleza, né? E esse jogo aqui em comparação com o Ryzen 5600X. Quando eu testei esse jogo com o Ryzen 5600X e a 4080, a gente pegou ali uns 84 frames mais ou menos, em 4K, no Ultra com RTX, DLSS qualidade, mais o Frame Generation. Mais ou menos nessa mesma área do jogo aqui, ó, como a gente pode notar. Então, no caso, o 5600X também levou a placa de vídeo a 100% do nível de utilização. Daí fica um pouco difícil notar a diferença. Em Full HD, a gente pegou ali uns 140, 150 frames com o Ryzen 5600X. Só que depende muito da cena, ó. Tem cena que pega 116, 120. Depende muito do lugar do jogo. Eu não cheguei a testar exatamente nesse mesmo lugar. Mas mesmo a gente não tendo testado ali o jogo no mesmo lugar e tal, tá extremamente claro que o Ryzen 9 arregaçou, cara, o 5600X aqui no Cyberpunk. Tá muito evidente, né? Porque a gente tem um FPS acima dos 200, cara. Ó, o primeiro testezinho aqui me desanimou, né? Porque ele ficou um pouquinho mais fraco que o 5600X. Mas no segundo teste, cara, a diferença era brutal, né? Vamos ver aqui mais um jogo, né? Vamos dar uma olhada no God of War 4. Colocamos aqui em 1080p e o gráfico baixo. E V-Sync desligado, né? Senão ele trava o jogo aqui a 30 quadros, ó. E olha que nessa situação, a gente tem um jogo a 140, 150 frames, depende do lugar aqui que eu olho, né? Caraca, velho, é muito FPS pro nível gráfico desse jogo, né? A placa de vídeo mesmo tá 40% de uso, né? Nesse padrão do gráfico, e o processador a 33% de uso. Não tem por que a gente ter mais FPS nesse jogo, tá? Sinceramente, não é um jogo competitivo, simplesmente um jogo normal, né? De aventura, um jogo single player. Ó, aqui pegou até 150, 160. Então realmente assim, a gente tá bem tranquilo, tá? Nessa situação aqui, eu não cheguei a testar o 5600X, né? Que a gente tá comparando ali de leve com ele, porque ele também é custo-benefício. Mas eu cheguei a testar em 4K e com gráfico no talo. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos subir o gráfico tudo aqui. Então tá aqui, ó, coloquei tudo no Ultra, né? O Ultra Plus mesmo, e o gráfico em 4K, sem DLSS, nem nada. Nessa situação aqui, a gente já tem o processador conseguindo levar 100% na nossa placa, tá? O jogo fica aqui a 108, 111 frames nessa cena onde a gente tá. E tá muito bom, né, cara? Não tem nem o que reclamar. É notável que a placa de vídeo é o limite, né? Então, nesse momento aqui já deixa de ser um teste de processador. Mas é interessante ver que, por exemplo, no Cyberpunk ou no God of War 4, o Ryzen 9 3900, né? O processador aí R$700, leva uma RTX 4080, que é uma super placa de vídeo, né? Que tá custando aí uns 7 mil e poucos reais. Nessa situação também com o Ryzen 5600X, a gente teve, né, a limitação da placa de vídeo. Ou seja, a gente também conseguiu levar tranquilamente ali, né, a placa com tudo. Então, nesse caso, não tem como a gente comparar os dois, tá? Não com os dados que eu tenho aqui. Mas é legal a gente ver, né, que um Ryzen também de 500 e poucos reais dá conta de levar uma 4080. Claro que depende da situação, o jogo tem que estar em 4K, no talo, né? Mas
a gente vê isso acontecer também. É claro que a gente também não pode deixar de testar um clássico, que é o CSGO. Esse jogo aqui, ele é muito legal porque animal precisa de placa de vídeo. Então ele geralmente fica sempre pesando o processador mesmo. O jogo vai estar em Full HD, com o gráfico todo no baixo. Vale mencionar que o CS é um jogo que tem códigos também que aumentam a performance, coisas do tipo. Eu vou usar aqui o código básico, que é o FPS Max 0. Só para você ter uma ideia. Aqui, ó, sem o código a gente tá tendo um FPS ali na casa dos 399, 370. Ó. Vou colocar o código aqui, ó. Aí agora com o código, ó, a gente tá pegando, cara, uns 500 frames na tela, por aí. Detalhe que eu já vi processador bem mais fraco, trazendo uma margem de FPS mais ou menos similar a essa. Até porque não tem porquê, né, você ter mais FPS do que isso num jogo. Não faz sentido. Mas tá aí, ó, pra quem gosta de ver, né, um jogo estourando de FPS, ele tá usando aqui só 12% do processador, né? Tá aí. E ele ainda usa bem a placa de vídeo, né? 39, 40% de uso. Legal, cara. O CSzão, cara, dá muito frame mesmo. O bichão é doido. Esse jogo aqui é muito maluco. Dependendo da parte que eu tô aqui, vai para uns 300 frames, né? Pouco frame, mas zoeiras à parte, eu esperava aí uns 400, 500 em todas as partes, né? E rapaz, aqui já pegou uns quase 600 aqui, ó. Credo. Deus me livre, que coisa legal. Então, basicamente, esse é o nosso teste. A gente ainda vai fazer um teste mais consolidado, comparando ele melhor com outros processadores Ryzen. Mas pelo que a gente pôde ver, ele é um processador que claramente é surpreendente no multitarefas. Claro que ele vai trazer uma performance absurda. E para jogar, às vezes ele vai ter um desempenho normal de um processador do nível de um 5600. E às vezes ele vai ter uma performance absurda, avassaladora. Depende muito da otimização do jogo. Por exemplo, igual o Cyberpunk usa muito bem o processador. Em todo caso, gostei demais. Vou deixar o link na descrição e com toda certeza posso recomendar, viu? O negócio é custo-benefício pela especificação, né, pelo que ele promete. Detalhe que você vai encontrar o link dele também no nosso grupo do Telegram e na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você chegou até aqui e comenta aí, Fafá, eu vi até o fim. Quero ver se você viu até o fim mesmo. Vou ficando por aqui, um abraço, até mais, tamo junto.